Boa noite! Está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias exclusivas da semana para vocês. Eu sou Helder Kelvis e fique com as seguintes notícias. Governo autoriza a importação de arroz para enfrentar impacto das enchentes do Rio Grande do Sul. Exportação de carnes suínas do Brasil. Tampinhas que curam. Contribua e ajude a transformar vidas. Agora indo para o mundo dos esportes com Messias Fernandes. Grêmio prevê mais de mês sem mandar jogos na arena e não cogita sair do Rio Grande do Sul neste momento. A Associação de Árbitros afirma que vai processar quem fizer acusações sem provas. Já no Radar do Tempo com Johnny Pinho, saiba quais serão as previsões climáticas para a próxima semana. E no mundo dos entretenimentos com Manuela Fidalgo, estúdio cinematográfico em Campinas, São Paulo. Saiba 7 curiosidades sobre o mundo da moda. Está no ar o Jornal BKM. Medida provisória. Governo autoriza a importação de arroz para enfrentar impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com a MB, a importação será realizada em caráter excepcional durante o exercício financeiro de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória de número 1217, que autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a importar até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca. A medida tem como objetivo enfrentar as consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos extremos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a MB, a importação será realizada em caráter excepcional durante o exercício financeiro de 2024, por meio de leilões públicos a preço de mercado. Os estoques adquiridos serão destinados preferencialmente à venda para pequenos varejistas das regiões metropolitanas afetadas pelas enchentes. O texto também estabelece um ato conjunto dos ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Agricultura e Pecuária, da Fazenda. Definirão a quantidade de arroz a ser adquirida, os limites e condições da venda do produto, incluindo a possibilidade de deságio e outras disposições necessárias à implementação da medida. Além disso, a medida provisória dispensa a exigência de certificação para a implementação do disposto, facilitando assim o processo de importação do arroz. Com a publicação da MB, o governo busca garantir o abastecimento interno de arroz e evitar especulações de preços decorrentes da situação da calamidade pública no Rio Grande do Sul. A medida entra em vigor na data de sua publicação, datada em 9 de maio de 2024. Balanço. Exportações de carne suína no Brasil crescem em volume, mas caem em receita. As exportações brasileiras de carne suína, em abril, alcançaram um total de 112,7 mil toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Esse volume representa um aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram exportadas 104,5 mil toneladas. Em contrapartida, a receita obtida com a exportação do mês apresentou um recuo de 3,8%,
totalizando em 241,8 milhões. No mesmo período de 2023, o valor havia sido de 251,3 milhões. Já no acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, as exportações de carnes suínas brasileira registraram um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, com um total de 402,1 mil toneladas. No entanto, a receita no período apresentou queda de 6,5%, alcançando em torno de 839,6 milhões, contra 897,7 milhões em 2023. Apesar da queda na receita, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, destaca que a demanda internacional tem influenciado positivamente os preços da carne suína ao longo do ano, com uma recuperação significativa entre janeiro e abril. Ele também projeta que o bom ritmo das exportações deverá se manter, com volumes acima de 100 mil toneladas por mês. China segue como principal destino. A China se manteve como principal destino da carne suína brasileira em abril, com 21,5 mil toneladas importadas. No entanto, esse valor representa um decréscimo de 35,9% em relação ao mesmo mês no ano passado. Outros mercados que se destacam foram as Filipinas, com um aumento de 66,5% nas importações, alcançando cerca de 16,7 mil toneladas. Hong Kong com 9,1 mil toneladas, menos 34,7%. Singapura com 8,1 mil toneladas, mais 3%. Chile com 7,3 mil toneladas, mais 22,7%. Japão com 7 mil toneladas, mais 82,4%. E Vietnã com 5,4 mil toneladas, mais 99,1%. Santa Catarina lidera com exportações por estado. O estado de Santa Catarina se manteve como o maior exportador de carne suína do Brasil em abril, com 62 mil toneladas embarcadas, mais de 9,1%. Em seguida, vieram o Rio Grande do Sul, com 21,6 mil toneladas, menos 7,5%. O Paraná com 17,1 mil toneladas, mais de 15,4%. Mato Grosso com 4 mil toneladas, mais de 62,5%. E Mato Grosso do Sul com 2,3 mil toneladas, mais 2,2%. Expectativas positivas para os próximos meses. O diretor de mercados da ABPA, Luiz Rua, avalia que o aumento na capilaridade das exportações, com destaque para mercados de alto valor agregado como o Japão e outros países da Ásia, é um ponto positivo. Ele também ressalta o crescimento das exportações para as Américas, especialmente para os Estados Unidos, Porto Rico e Chile, impulsionado por novas habilitações conquistadas pelo setor. Com relação ao futuro, Rua se mostra otimista, principalmente em relação às Filipinas, que recentemente aceitou o sistema de pré-listagem do Brasil. Ele acredita que a diversificação dos destinos das exportações devem se manter ao longo deste ano.
Tampinhas que Curam. É um projeto socioambiental totalmente voluntário que arrecada tampinhas plásticas e lacres de latinha e reverte o valor da reciclagem para crianças com câncer. Por que contribuir? Contribua e ajude a transformar vidas. Você sabia que as suas tampinhas podem fazer a diferença na luta contra o câncer? Você pode contribuir para arrecadar recursos financeiros para o tratamento de crianças com câncer. Ajude no tratamento de crianças com câncer. Ao contribuir com o projeto Tampinhas que Curam, você estará ajudando a arrecadar recursos financeiros para o tratamento de crianças com câncer. Cada tampinha faz a diferença na vida destas crianças e de suas famílias. Contribua para a preservação do meio ambiente. A coleta de tampinhas plásticas e lacres de lata é uma forma de contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao doar as suas tampinhas, você estará ajudando a reduzir o impacto ambiental causado pelos descartes inadequados destes materiais. Seja parte de um projeto socioambiental. Contribuir com o projeto é uma forma de fazer parte de um projeto socioambiental e solidário, que busca promover mudanças positivas na sociedade. Ao se unir, você estará contribuindo para a construção de um mundo mais justo, sustentável e amoroso. Você quer saber como funciona esse projeto Tampinhas que Curam? É fácil. O projeto Tampinhas que Curam é uma iniciativa socioambiental que busca arrecadar recursos para o tratamento de crianças com câncer, por meio da coleta de tampinhas plásticas e lacres de latas. Faça a separação adequada das tampinhas. Separe as tampinhas plásticas e os lacres de lata de forma adequada, evitando contaminar os materiais e garantindo a qualidade das doações. Verifique o ponto de coletas. Consulte no site do projeto Tampinhas que Curam e verifique os pontos de coletas mais próximos de sua localidade. É importante escolher um ponto de coleta confiável e que esteja alinhado com os valores do projeto. Doe com frequência. Contribua com o projeto Tampinhas que Curam, doando suas tampinhas e lacres de latas com frequência. Quanto mais doações forem feitas, maior será o impacto positivo na vida destas crianças com câncer. Grêmio prevê mais de mês sem mandar novos jogos na Arena e não cogita sair do Rio Grande do Sul neste momento. Clubes gaúchos tiveram jogos adiados pela CBF por 20 dias. Mas Alberto Guerra projeta período maior sem condições de receber partidas em Porto Alegre. Rio Grande do Sul está longe de pensar em futebol neste momento. As enchentes que atingem o estado afetaram diretamente os clubes gaúchos, que tiveram jogos adiados pela CBF pelos próximos 20 dias. O Grêmio, por exemplo, projeta que não conseguirá mandar jogos na Arena por menos de um mês e não cogita sair do Rio Grande do Sul neste momento. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, não sabe precisar quando os times poderão retornar às atividades, mas citou que, a curto prazo, não há possibilidade. O dirigente concedeu entrevista ao programa Tá na Área, do Sport TV, onde afirmou que Brasileirão deveria ser paralisado. No espaço curto de 10, 15, 20 dias, não tem como pensar em futebol. Depois vamos ver as condições de estádios. Não acredito que na Arena do Beira-Rio vamos conseguir mandar jogos em menos de um mês.
O aeroporto já está fechado até dia 30 e há informações que pode ir mais longe que isso. Pontes que ligam cidades destruídas. Como vão chegar aqui? Como vamos sair? É o que estamos vivendo, um dia depois do outro, disse Guerra. Alguns clubes de outras regiões do país disponibilizaram os CTs e estádios para que os times gaúchos possam treinar e realizar as partidas, caso optassem. O presidente gremista destacou o carinho recebido, mas que no momento agora é outro, pela realidade que vive o estado gaúcho. Vários clubes me ligaram oferecendo suas instalações e eu agradeço. Sei do carinho e que são sinceros, mas não é o momento. O momento é de sobrevivência. Talvez lá em junho possa ser útil. Agora temos que salvar o próximo. Esse é o modo que estamos trabalhando e que gostaríamos de passar em rede nacional, declarou. A Associação de Árbitros afirma que vai processar quem fizer acusações sem provas. CBF demonstra preocupação com a escalada de insinuações de manipulação de resultados. O árbitro assistente Marcelo Van Gassi, presidente da ABRAF, Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, afirmou nesta quarta-feira que a entidade vai passar a processar civilmente quem fizer insinuações ou acusações sem provas contra a categoria. Vamos começar a partir para a parte civil, porque a pessoa vai ter que provar o que está falando. A gente não quer mais que isso aconteça. Nós já vamos ao STJD, mas fazer mais, declarou Van Gassi. Van Gassi, que atuou na Copa do Mundo de 2018, e Wilson Senemer, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, reclamaram de uma escalada tanto em quantidade quanto em gravidade das acusações feitas contra árbitros em 2024. Estamos vendo uma estratégia de tentar transformar decisões de árbitros, que podem ser certas ou erradas, em situações de premeditação, em acusações de manipulação de resultados, afirmou Senemer. Em 76 jogos, nesse fim de semana, identificamos 5 reclamações. Quando fomos avaliar, em só 3 havia razões para reclamar, acrescentou. O chefe dos árbitros da CBF não fez menção específica a John Textor, dono da SAF do Botafogo, que tem feito reiteradas acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro, contra árbitros, contra jogadores e contra times, sempre sem apresentar provas. O ambiente se contaminou, lamentou Senemer. A arbitragem é boa, presta um bom serviço, pode melhorar, é imperfeita. Estamos trabalhando para isso. Não é culpa de todos os outros jogadores. Quando um árbitro erra, é como se todos errassem, reforçou Senemer. No último final de semana, por exemplo, o zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, ao reclamar de uma marcação do árbitro Rafael Claus no jogo contra o Atlético Mineiro, declarou: John Textor tem razão. Após a partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo, no último domingo, dirigentes do clube carioca também fizeram várias reclamações contra a arbitragem. O que a gente espera é que as pessoas tenham mais responsabilidades sobre o que falam, declarou Senemer. Diante de um cenário inédito, com o CT Luiz Carvalho e a Arena alagados, o Grêmio ainda prioriza o suporte aos funcionários vítimas das enchentes.
que atingem o Rio Grande do Sul. No futebol, a direção ainda debate os próximos passos, mas sair do estado não é uma alternativa no momento. Por enquanto, o clube segue com acompanhamento remoto do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, junto com os atletas, mesmo à distância. Os jogadores têm recebido orientações de treinos físicos. Enquanto isso, alguns jogadores têm participado ativamente de auxílio à população vitimada pela enchente. O goleiro Kaique e o centroavante Diego Costa, por exemplo, ajudam no resgate de pessoas ilhadas na zona norte de Porto Alegre e em Eldorado do Sul, na região metropolitana. E essas foram as principais notícias do mundo dos esportes para você. Estamos começando agora mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. A partir de agora estarei passando para todos vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora por Campinas, a terra campineira começará fazendo um domingo bastante ensolarado e com zero risco de chuva, mínima de 17, máxima de 32. A segunda-feira, a mesma coisa, mínima de 17, máxima de 32, zero risco de chuva e 42% de umidade. Terça-feira, mínima de 16 e máxima de 29. Poderá ocorrer uma pequena garoa pela parte da tarde, todavia com nenhum risco de intensidade. Quarta-feira, mínima de 16 e máxima de 27. O dia será parcialmente nublado e com poucos riscos de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 18 e máxima de 31. Sol o dia inteiro, o clima também será parcialmente aberto e com pouquíssimos riscos de chuva. Sexta-feira, mínima de 19, máxima de 32. O dia será parcialmente nublado e também com zero risco de chuva. E para finalizar, o sábado, mínima de 18 e máxima de 31. O dia será parcialmente nublado e pode-se ocorrer pequenas pancadas de chuva pela parte da tarde. Indo agora para São Paulo, a chamada Terra da Garoa. Terá um domingo bastante ensolarado também, inclusive bem aberto, mínima de 20, máxima de 31, zero risco de chuva e tempo será também bastante seco, 40% de umidade. Segunda-feira, mínima de 20, máxima de 31, zero risco de chuva e 37% de umidade. Atenção na umidade na cidade de São Paulo nessa semana, o tempo será bastante seco. Terça-feira, o dia mais intenso da semana, mínima de 17, máxima de 23, dia mais intenso e mais frio também, 50% de risco de chuva, e sim, haverá chuvas em regiões localizadas na cidade de São Paulo, todavia haverá risco de alagamento pela cidade. Quarta-feira, mínima de 16 e máxima de 20. O dia será bastante nublado e haverá pancada de chuva em regiões localizadas da cidade de São Paulo. Quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 29. Dia parcialmente nublado e poderá haver garoas em certas regiões da cidade. Sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 31. Dia parcialmente nublado e zero risco de chuva. E para finalizar o sábado, mínima de 18 e máxima de 27. Dia parcialmente nublado com pequenas pancadas de chuva em regiões localizadas da cidade. E agora vamos ir para o Rio de Janeiro. Assim como São Paulo e Campinas, a cidade do Rio de Janeiro será também uma semana bastante quente e seca. Começando agora pelo domingo. Mínima de 24 e máxima de 32, zero risco de chuva e tempo bastante aberto pela cidade.
Segunda-feira, mínima de 23 e máxima de 33. Zero risco de chuva pela cidade também, tempo bastante aberto. Terça-feira, o dia mais intenso da semana, mínima de 22 e máxima de 26. Pancadas de chuva em regiões localizadas da cidade do Rio de Janeiro, todavia haverá risco de alagamento. Quarta-feira, mínima de 21, máxima de 23. O dia será parcialmente nublado e com pancadas esparsas de chuva em determinadas regiões da cidade. Quinta-feira, mínima de 22 e máxima de 27. Dia parcialmente nublado e com risco de pequenas pancadas de chuva em determinadas regiões da cidade. Sexta-feira, mínima de 23 e máxima de 30. Tempo bastante aberto e zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, dia parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 27. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Oi, oi! Estamos iniciando mais uma edição do Mundo dos Entretenimentos com muita novidade e curiosidades. Eu sou Manuela Fidalgo. Você conhece o estúdio BKM Productions? Não? Pois bem, se você não acompanha, nunca ouviu falar, irei te apresentar. Vamos lá! O estúdio BKM Productions é um estúdio cinematográfico novo no mercado de trabalho que atua no ramo artístico. Isso mesmo, atores e atrizes, cantores, apresentadores e dançarinos. Vocês que já atuam na área ou que querem iniciar sua carreira, corre para o estúdio BKM Productions. Uma empresa que visa o desempenho de todos os profissionais e que tem muitos trabalhos e projetos. Um desses grandes trabalhos é o jornal BKM, que traz notícias semanais para você. Você já assistiu a telenovela O Amargo Ódio? Ainda não? Uma produção original do estúdio. A telenovela retrata alegrias, dores e sofrimentos, com bastante drama, mostrando como existem pessoas que vivem a vida de forma amarga por erros que já fizeram no passado e como outras vivem com ódio e desejo de prejudicar o próximo. As gravações já deram início e a seleção está sendo feita. Surgiu o interesse em participar do elenco? Entre em contato. O capítulo 2 está disponível no YouTube. E programa A Chave para Suas Interrogações. Conhece? Programa que teve estreia dia 29 de abril, que traz conteúdos educativos e aborda muitos conhecimentos sobre diversos temas e assuntos, com 2 episódios por semana, sendo este de terça-feira e quinta-feira, disponível no YouTube. O estúdio BKM Productions também prepara o artista com um curso profissionalizante para a formação do artista. Foi divulgado nas redes sociais também que há 20 vagas de bolsa para o curso 100% gratuita. Os alunos não irão pagar nada. Entre em contato para mais informações e preencher o formulário. Venha fazer parte. 7 curiosidades imperdíveis sobre o mundo da moda. Que a moda é mais do que look do dia, a gente já sabe, não é? É claro, como você se veste passa uma mensagem, quer você queira ou não. E mesmo que você não se considere um fashionista, a moda é uma daquelas coisas com as quais nos deparamos todos os dias sem realmente estar ciente disso. A roupa que você usa diz ao mundo um pouco sobre quem você é. Se você está usando um tubinho preto básico ou um terninho em tweed, certamente as pessoas fazem uma suposição sobre quem você é com base no que você está usando, pelo menos num primeiro momento. Mas você já parou para pensar por que usamos certas roupas? Por que preferiu o tubinho ao invés de tweed? A história da moda nos ajuda a entender o significado das peças do nosso guarda-roupa. Para inspirar você a querer saber mais sobre moda, criamos uma lista das 7 curiosidades imperdíveis que você provavelmente não sabe. Então vamos aos fatos. O branco nem sempre foi usado em casamentos. Uma noiva entrando no altar com o vestido branco é uma imagem angelical. Mas você sabia que tradicionalmente as mulheres não usavam branco no dia do casamento? Em muitos países, o branco era considerado uma cor de luto, até que a rainha Vitória usou branco em seu casamento com o príncipe Alberto em 1840 em Londres. Ela foi uma das primeiras personalidades que se tem notícias a fazê-lo. E dada sua posição no mundo, foi uma verdadeira criadora de tendências. Ela foi a precursora do vestido de noiva como conhecemos hoje. A Semana de Moda foi originalmente uma distração da guerra.
contam que o primeiro desfile de moda dos Estados Unidos foi realizado em 1903 em uma loja de departamentos em Nova York chamada Eric Brothers. Na década de 1920, os desfiles já haviam se popularizado, realizados principalmente em lojas de departamentos ou hotéis. Em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, Eleanor Lambert, publicitária de moda, decidiu agrupar esses desfiles em um período específico, que ficam conhecidos como Fashion Press Week. A ideia era agrupar os desfiles para impulsionar a moda americana durante a ocupação da França pelos nazistas. Hoje são inúmeras semanas de moda, as 4 principais são Nova York, Milão, Londres e Paris. O tubinho preto revolucionou a moda. Quando Coco Chanel desenhou o Little Black Dress em 1926, ela criava um vestido diferente de tudo que se usava até então. E em um momento em que outros estilistas contemporâneos delas abraçavam cores e padronagens tradicionalmente, as roupas pretas eram usadas em funerais ou em uniformes, estes usados no trabalho, como por exemplo por mordomos. A Chanel mudou tudo. O vestido ganhou a capa da revista Vogue, que o comparou com o Ford Model T, um clássico na época. Combinando uma peça simples com acessórios elaborados, colares e bolsas, nascia assim uma nova peça que se tornaria icônica na história da moda. O tubinho preto realmente mudou o conceito de moda na época. O sutiã moderno foi originalmente feito de lenços. Caresse Crosby, também conhecida como Mary Phelps, socialite americana, patrona das artes, editora e madrinha literária da geração perdida, como ficaram conhecidos os escritores expatriados, radicados em Paris no início do século passado, escreveu esse capítulo da história da moda. Ela e seu segundo marido, Harry Crosby, fundaram a Black Sun Press, que foi fundamental na publicação de algumas das primeiras obras de muitos autores, que mais tarde se tornariam famosos, entre eles Ernest Wermingen. Caresse, numa noite antes de um baile, após ter problemas com o espartilho que usaria, precisava encontrar uma solução e dar um apoio extra para os seus seios. Ela costurou 2 lenços, criando assim o primeiro sutiã moderno. Desde então, ao longo dos anos, os sutiãs tiveram grandes avanços, aperfeiçoamentos, tornando uma peça sofisticada do vestuário feminino. Mas, sem dúvida, temos que agradecer a Caresse por sua criatividade. Essa é definitivamente uma das nossas curiosidades favoritas sobre a moda. Barbie é uma criadora de tendência. A boneca Barbie, apesar de sua pequena estatura, tem um dos maiores guarda-roupas do mundo, com peças e acessórios projetados por mais de 70 designers de moda. E, pasmem, já usou 1 bilhão de pares de sapatos. Desde que ela estourou na cena da moda em Nova York, em 1959, o seu guarda-roupa teve o toque pessoal de vários estilistas, como Giorgio Armani, Christian Dior e Oscar de la Renta. Ela usou vestidos de noiva desenhados por Vera Wang e Carolina Herrera. Christian Louboutin criou um par de sapatos para ela. Definitivamente, a Barbie adora usar peças das grandes maisons, a bordo de sua Ferrari branca de 1988, que foi projetada especialmente para ela. A moda infantil nem sempre existiu. Basta passear por um shopping ou entrar em uma loja de departamentos que você se depara com uma infinidade de roupas infantis. No entanto, essas infindáveis coleções de moda nem sempre existiram. Até cerca de 200 anos atrás, não havia roupas projetadas para crianças, que usavam roupas de adultos em tamanho pequeno, com direito a espartilhos, ternos com calças curtas e tudo mais. Foi só no final do século XVII que um novo entendimento sobre a infância, com a ideia sobre o mundo lúdico e a inocência das crianças, mudaram a concepção da moda. Junto com essa mudança, vieram roupas mais soltas e confortáveis para as crianças. Hoje, o vestuário infantil é uma indústria e criativa multibilionária. O salto alto serviu a um propósito. Esse é um dos fatos mais curiosos da moda. Inicialmente, apenas os homens usavam salto alto. E isso era menos para criar looks, como na moda, sem gênero, dos tempos atuais, e mais para atender uma função específica. Botas de salto altos eram usados pelos homens para montaria. Os saltos ajudavam a prender os pés dos cavaleiros nos estribos, como uma trava, dando-lhes mais estabilidade e evitando que caíssem. Os nobres começaram a usar essas botas de salto alto e a tendência decolou. Hoje, os homens costumam ter pequenos saltos nos sapatos sociais, mas são as mulheres que usam e abusam de salto alto.
get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? For the wrong guys, they keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there?